Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu estou compartilhando devocionais com vocês, debaixo do tema Cristo é suficiente. A minha oração tem sido para que eu e você compreendamos que a realidade encontra-se em Cristo e que nós precisamos depositar a nossa completa confiança em Cristo Jesus, confiando que a sua obra foi completa e perfeita e que nós não precisamos de mais nada, só precisamos de Cristo. Ele é suficiente para nós. Hoje eu quero ler Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 17. Está escrito: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amados, esse texto, toda a carta aos Colossenses é extraordinária. Eu incentivo você a realizar a leitura da carta aos Colossenses e abrir o seu coração para receber a plenitude das verdades contidas nessa carta. São apenas 4 capítulos poderosos que nos ensinam demais sobre a suficiência de Cristo Jesus. Amados, a obra de Cristo Jesus foi completa e perfeita, é o que nós lemos nesses versículos. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Deus nos deu vida com Cristo. Ele mesmo perdoou os nossos pecados, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e nos era contrária. Quando nós lemos Gálatas, nós vemos que a lei não provém da fé. Isso significa que obedecer à lei simplesmente não é a vontade, não era o que Deus tinha. Deus acrescentou a lei ao povo judeu por causa das transgressões, mas o intuito sempre foi que os homens reconhecessem que eles, pela sua própria capacidade, jamais conseguiriam obedecer a Deus, que eles precisavam de uma vida nova, que eles precisavam ser restaurados, regenerados. Foi isso que Deus fez por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Trouxe regeneração, trouxe vida nova para nós. Agora nós podemos viver por meio dessa vida. Quando nós lemos todo esse capítulo 2, continuamos depois do versículo 17, nós veremos que Paulo insiste em dizer: não sejam prisioneiros de um sistema religioso, mas vivam pela realidade que é Cristo Jesus. Vivam pelo Espírito, vivam por meio de Cristo, porque a realidade encontra-se em Cristo. Todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, a lei inclusive, todas as cerimônias, toda a lei mosaica era apenas uma sombra do que haveria de vir, mas a realidade, a verdade, encontra-se em Cristo. E por causa da obra redentora de Jesus, nós, os que cremos, fomos unidos a Cristo Jesus. Como está escrito em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. E por causa disso, nós podemos viver por meio de Cristo Jesus. Não precisamos mais ser escravos de doutrinas humanas, mas podemos viver por meio do Espírito, a liberdade da vida dos filhos de Deus. E como filhos de Deus, vivendo por meio do Espírito,
manifestaremos a vida de Cristo, os frutos provenientes dessa vida, as obras, as boas obras que provêm dessa vida. Quando entendermos que precisamos depositar a nossa fé completamente na suficiência de Cristo e nos despirmos de toda a nossa velha vida, quando compreendermos que tudo o que precisamos encontra-se em Cristo e que precisamos depositar a nossa fé na suficiência de Cristo, então viveremos de fato o Evangelho e de fato manifestaremos a vida de Cristo sobre a terra e seremos os embaixadores de Cristo nessa terra aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós não precisamos mais depender do nosso próprio esforço. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor mesmo cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e era contrária a nós. Obrigada porque o Senhor mesmo removeu isso, pregou na cruz e o Senhor mesmo despojou poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Muito obrigada porque o Senhor nos deu nova vida com Cristo, nos vivificou com Cristo. Obrigada porque a realidade encontra-se em Cristo e nós podemos viver por meio dessa realidade que é Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a confiarmos completamente na suficiência de Cristo Jesus, de sua obra, que nós possamos confiar completamente em sua verdade, em sua palavra, Pai, e viver tudo isso em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.